Fala galera, tudo bem? Há um tempinho atrás eu postei no dia do meu aniversário, no dia 23 de novembro, agora de 2023, sobre o abuso sexual que eu sofri aos 6 anos de idade. E muitas pessoas me mandaram mensagens e nós começamos a conversar sobre várias coisas e várias confidências. E depois eu abri uma caixinha de perguntas no meu Instagram, então, tinha muitas perguntas das pessoas curiosas para entender e saber melhor como foi esse... Não o ato em si, né? Mas saber como eu enfrentei isso durante esse tempo. E por que eu demorei tanto tempo assim. Então, eu vou estar aqui junto com vocês agora para falar um pouquinho sobre isso. Para quem está chegando aqui agora, eu nasci e fui criado numa cidadezinha do interior de Minas Gerais, Conceição do Rio Verde. E eu sou de uma família de 8 irmãos. Então, uma família muito gostosa e com muitas histórias para contar. Meu pai, Jorge Inácio Maia, Tiriro, minha mãe doméstica, Maria Aparecida Maia. Então, somos uma família, mais uma família comum de cidade de interior. Lembro que esse senhor, ele não morava ali na cidade, ele morava na roça. E ele vinha poucas vezes para a cidade e ele tinha lugar, ele era um solteirão e tal, ele tinha alugado uma casa ali por perto para ficar durante quando ele vinha na cidade. Não era, na verdade, era uma casa. Era uma casinha no fundo de uma casa, de uma outra casa. Mas ele sempre foi muito gentil no período que ele estava ali, né? Sempre foi muito legal e tal, e conversava bastante com o meu pai, conversava com os pais dos outros garotos da rua. E ele bebia bastante, eu lembro que ele bebia bastante. E ele sempre me tratou com muito carinho, assim. Hoje eu entendo que aquele carinho não era um carinho de tio, não era um carinho de uma pessoa mais velha, né? Essa forma de passar a mão no seu cabelo, passar a mão que desce pra sua nuca, essa forma de te colocar no colo, de apertar sua bochecha, e ao mesmo tempo brincar que está te beijando, mas ao mesmo tempo meio que passar barbas no seu pescoço. Então, assim, hoje eu entendo que não era uma forma de carinho isso o que ele fazia. Como ele já frequentava a minha casa poucas vezes, mas ele era um rapaz de confiança ali, não só da minha família, mas de todos que moravam ali por perto, e ia poucas vezes, 2, 3 vezes na cidade, se tornou muito mais fácil, né, de fazer o que ele fez. No dia do meu aniversário, quando eu estava completando 6 anos, eu lembro que ele estava chegando da roça, da fazenda onde ele trabalhava, e eu brincando na rua, e ele me chamou e falou assim: depois você vem aqui, que eu trouxe um presente pra você. Eu continuei lá brincando e tal, e aí ele saiu no portão, numa cerca, que era cerca de bambu, assim, e ele me chamava de Marquinhos, e aí eu fui. Ele falou assim: entra aqui pra você pegar o seu presente de aniversário e tal. E eu lembro que era um caminhãozinho com boizinhos, caminhãozinho de plástico, assim, com boizinhos atrás, assim, sabe? E aí eu peguei aquilo, né, tirei aquela embalagem e tal, e ele sempre, antes disso, ele sempre me dava bala, salgadinho, essas coisas. E, né, quando ele cometeu o ato do abuso, né, do estupro, do abuso seguido do estupro, ele não foi ele não foi... Como que eu posso... Eu não consigo achar as palavras ainda, sabe? Mesmo ainda depois de 30 anos ainda eu não consigo achar as palavras direito. Mas ele não foi bruto. Ele não foi estúpido na maneira que ele fez, que ele conduziu aquilo. Ele sabia o que ele estava fazendo e sabia como fazer. Mas aí depois do ato, eu acho que depois da adrenalina, tudo aquilo e aí acho que veio o medo, a raiva, a insegurança. Acho que tudo isso veio na cabeça dele. Foi quando ele se tornou um homem realmente bruto. Foi quando eu lembro que eu comecei a chorar, porque eu fiquei com medo. E durante o ato ele falava: não chora, você não vai chorar, não grita. E eu só lembro dessas palavras. Depois do ato, que caiu, eu acho que a adrenalina dele, foi quando ele se tornou realmente um homem bruto ali. Foi quando eu lembro que ele agarrou no meu cabelo e começou a me chacoalhar assim, e colocando o dedo na minha cara, falando assim: você vai parar de chorar, você não vai contar pro seu pai que eu fiz isso, porque se você contar pro seu pai, ele vai vir aqui atrás de mim, ele vai me bater, eu vou ligar pra polícia
a polícia vai prender ele e lá na cadeia ele vai apanhar e os homens lá na cadeia vão matar ele. E eu lembro que eu comecei a chorar assim, e quanto mais eu chorava, ele segurou nos meus braços assim e me chacoalhou e me jogou na parede assim. E veio falando isso, colocando o dedo na minha cara. E tipo, 30 anos atrás, você falar pra uma criança de polícia, né, que seu pai vai morrer, é um desespero total. A gente não tinha, a gente tinha medo de conselho tutelar, que dirá de polícia naquela época. Então isso fez com que eu não comentasse, não falasse nada para ninguém, nunca, em hipótese alguma. Eu lembro que um tempo depois ele sumiu. Eu não sei te falar quanto tempo depois, mas eu lembro que eu não tinha visão dele dentro da minha casa mais. Eu lembro realmente que ele sumiu, mas quando alguém falava da minha casa, falava do nome dele, falava com zelo, sabe? Fulano, sumiu, não tá morando mais aqui. E aí, isso começou a me trazer, né, os meus monstros, né, vieram junto comigo através disso e foram dormir debaixo da minha cama. Porque eu lembro que na época eu tava com 6, né, tava começando a ir pro prezinho para ir para a primeira série, e eu tive uma dificuldade tremenda. Eu fui reprovado na primeira série, eu não consegui ler e escrever, eu tinha uma dificuldade muito grande, eu lembro disso. Eu lembro que o meu irmão mais velho, 3 anos mais velho do que eu, ele ia para a escolinha junto comigo, ele ficava sentado nas últimas fileiras e a professora me colocava na primeira fileira. E aí eu lembro de um dia específico que a professora deu um sinal, fez um sinal assim, tipo para ele que ele poderia ir embora. E aí nisso eu olhei para trás assim, eu vi que ele não estava dentro da sala e aquilo me deu um desespero. Eu comecei a gritar e a chorar desesperado porque eu não queria ficar ali, eu tinha medo de ficar sozinho. Comecei a fazer xixi na cama. A minha irmã depois, né, um tempo depois, me falou que eu chupava muito o dedo. Eu voltei a chupar dedo igual criança, então a professora chamava a minha atenção na escola. Eu não ficava sozinho com ninguém, eu fiquei uma criança muito reclusa. Minha irmã mais velha notaram que tinha alguma coisa ali acontecendo comigo e me levaram na psicóloga. Fez vários testes comigo, mas hoje eu fico pensando, cara, 30 anos atrás, eu ainda, 30 anos, né, não 30 anos exatamente, porque eu já fui um pouco mais velho pro psicólogo, uns 10 anos eu acho, eu ainda assim não consegui, eu ainda assim fui forte o suficiente para não deixar que a psicóloga percebesse que havia um abuso ali. Assim, ninguém descobriu, sabe, sobre aquilo. Acho que eu fui muito firme naquilo que aquele homem me passou, daquele medo. Eu guardei aquilo dentro do meu coração. Mas eu lembro que a psicóloga falava assim para eu desenhar uma casa. E eu desenhava a casa e não desenhava janela e nem porta. E hoje eu tenho a noção que eu não desenhava nem porta nem janela, porque a casa com porta e janela ele poderia entrar dentro daquela casa. Então assim, foi uma infância muito complicada para mim, em relação da escola depois, em relação a interagir com as pessoas. Eu tinha uns 14 anos, eu tava andando na rua no centro da cidade e eu vi que ele passou a cavalo, porque a minha cidade era muito pequenininha, então naquele tempo, né, as pessoas usavam muito bem esse meio de transporte de animal para ir para a cidade. Eu lembro que ele passou a cavalo e ele olhou para mim e sorriu e acenou assim. Eu lembro que eu tinha 14 anos naquela época e eu cheguei em casa, não tinha ninguém, eu tava sozinho. O meu pai com a minha mãe sempre foi muito trabalhador, os meus irmãos também. Eu peguei uma faca ali e eu não me sentia limpo, eu não me sentia justo. Eu achava que de uma certa maneira eu provoquei aquilo, eu achava que o culpado daquilo era eu. Se eu não tivesse ido lá buscar esse presente, esse brinquedo, talvez não ter, se eu tivesse empurrado, se eu tivesse gritado. Hoje eu sei que não, porque eu era apenas um menino, magrinho, pequenininho, de 6 anos, com um homem grande e forte. Mas eu lembro que quando eu fiz os 14 anos, eu fiz um corte no meu pulso. Eu não sei se vai dar pra focar aqui, não sei. Enfim, não dá pra focar muito bem aqui. Aqui também tem outro, mas o tempo já tirou essa cicatriz aqui do meu pulso. E porque eu achava que eu queria parar tudo aquilo ali, sabe? Foi um momento muito complicado pra mim. Demorou pra eu começar a ter algum tipo de relacionamento na época, depois dos meus 17, dos meus 20 anos, e isso ainda me prejudicou bastante. Eu quero deixar bem claro aqui que em nenhum momento a minha família, os meus irmãos, eles não sabiam
do ato. Eu tenho a certeza que não foi falta de cuidado da parte deles, porque eu tive a felicidade de ter 3 irmãs mais velhas do que eu, né? Então, ter essa visão feminina na minha família, e 2 irmãos mais velhos do que eu. Então eles tiveram sempre muito cuidado, foram muito amorosos, sempre me chamaram a atenção quando era necessário, né? Me ajudavam quando era necessário. Então eu tenho na minha mente, eu tenho muito esse cuidado dos meus irmãos comigo. Talvez eles não sabiam, mas eles sentiam que alguma coisa ali estava diferente com aquele menino. Não foi falta de cuidado, mas eu acredito que foi excesso de confiança. E é o que eu trago hoje através desse vídeo para as pessoas, porque muitas das vezes nós confiamos em muitas pessoas que entram dentro da nossa casa. E a gente toma a nossa cerveja com os nossos amigos, e muitas das vezes os nossos filhos estão ali correndo em volta da mesa e brincando. E nós temos que ficar alerta em relação a isso. Nós precisamos ficar alerta em relação quando alguém pega o seu filho no colo, quando alguém está brincando. Claro que existe sentimento sim de proteção de pessoas, de vizinhos que se tornam amigos, de amigos que se tornam irmãos e que têm carinho muito grande pelos seus filhos. Isso é fato, e ainda bem que existem essas pessoas. Mas ainda assim nós temos que ficar alerta com pessoas paralelas. Uma pesquisa que fala que 80% dos casos de abuso sexual contra crianças, jovens e adolescentes ou são de pessoas da família ou são de pessoas muito próximas a essas famílias. Então, muitas pessoas me perguntaram: Marcos, por que 30 anos depois, cara, você foi falar sobre isso? Porque durante 30 anos eu detestei o meu aniversário. Durante 30 anos eu odiava o dia 23 de novembro. Durante 30 anos eu não quis comemorar, e às vezes que eu fui pego por alguma surpresa de colegas, assim, eu me sentia muito constrangido. Eu não sabia receber parabéns, eu não sabia receber um presente de aniversário. E no ano passado, no dia 23 de novembro de 2022, eu prometi para mim mesmo que eu iria mudar isso, que eu iria fechar esse ciclo na minha vida. E esse ano, no dia 23 de novembro de 2023, foi quando eu postei o vídeo falando sobre o assunto. Comprei um bolo para mim, eu passei na padaria, eu falei que eu queria um bolo para uma pessoa muito especial que estava fazendo aniversário. E esse bolo eu comprei para mim, eu parti a primeira fatia, eu me dei a primeira fatia de aniversário. E foi como se eu tivesse tomado um banho, foi como se eu tivesse ficado assim muito tempo sujo, e eu conseguisse tomar um banho e conseguisse ficar limpo. Foi como se eu estivesse escovando os dentes pela primeira vez, foi como se eu estivesse tirando um piano de cima de mim. Eu entendo que a minha família ficou um pouco chateada, porque todos eles ficaram sabendo junto com todo mundo, mas se eu enviasse um áudio para eles falando que eu iria falar sobre esse assunto com eles, e talvez se eles demorassem 5 minutos para responder o meu áudio, eu já não iria conseguir falar sobre isso mais. Eu já iria me bloquear por muito mais tempo. Por isso, hoje eu sou uma pessoa que defende muito aula de educação sexual na escola. Porque se na minha época eu já tivesse aula de educação sexual na escola, eu iria entender que aquilo que aconteceu foi um estupro, foi um abuso sexual. Eu não iria demorar tanto para entender. Eu sabia que algo estranho estava acontecendo ali, porque aquele cara que eu gostava, que eu brincava, que eu sentava no colo dele, tinha me dado um tapa na cara, tinha me jogado na parede, tinha puxado meu cabelo e tinha feito ameaças. Cara, ele fez ameaça para um garoto de 6 anos. Então muitas pessoas me perguntaram: Marcos, por que tanto tempo depois? Porque ainda existe Marcos Maia, de 7 anos, sendo abusado nos dias de hoje. Porque ainda existe Marcos Maia, de 14 anos, sofrendo por um abuso, querendo tirar sua própria vida. Porque ainda existe Marcos Maia, de 36 anos, que não consegue viver um relacionamento, dar o melhor no trabalho, dar o melhor na escola, na faculdade, ou na vida no geral, porque ainda tem esse monstro debaixo da sua cama. Eu tô muito feliz de ter conseguido conversar isso com a minha família. Eles me pediram muito perdão por tudo, por não ter conseguido perceber isso, e não é nenhum momento culpa deles. Eles também são vítimas de um sistema que não fala sobre o assunto. Talvez se naquele tempo já tivesse cartilhas na escola falando sobre o comportamento de uma criança que sofreu por abuso, eles iriam entender que alguma coisa além ali estava normal, mas eles fizeram o máximo
para me ajudar dentro do que eles podiam e sabiam. Meu pai e minha mãe, pessoas muito simples e humildes que sempre trabalharam na roça, sempre fizeram o máximo para nos proteger, não só eu como os meus irmãos. Em nenhum momento isso é culpa deles. E eu consegui entender agora que não é culpa minha, existe apenas um culpado dessa história. Assim, eu termino esse vídeo aqui aliviado por ter falado sobre esse assunto. É uma bandeira que agora eu quero muito comprar, eu quero muito batalhar sobre isso. E é isso, muito obrigado por você ter chegado até aqui, ter assistido até o fim. Saiba que se você passou por isso, você não é o único. Na minha cidade mesmo foi uma surpresa para mim muito grande, porque eu recebi exatamente 252 mensagens. Eu contei 252 mensagens de pessoas falando que passaram por isso e passaram por situações muito piores na sua própria casa, com pessoas da sua família. É isso, eu termino esse vídeo aqui feliz por poder compartilhar isso com vocês. E precisa ter coragem, precisa ter determinação, precisa se amar muito. Durante muito tempo era uma coisa que eu não fiz, mas hoje eu olho no espelho e eu tô em paz comigo mesmo. Ainda assim, depois de tudo isso, depois de ter tido essa coragem, depois desses anos todos, eu ainda assim sou de pessoas que me criticaram por estar falando sobre isso agora, mas é isso, não tem muito o que fazer. Eu termino por aqui, agradeço você. Me chama lá no Instagram, na minha rede social, caso você quiser conversar, eu vou estar sempre disponível. E saiba que a culpa não é sua, nunca. E é isso, um beijo, um abraço, tchau, tchau.